Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos, que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8. Palavra de Deus para nossa meditação nesta tarde, palavra revelada pelo Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Enquanto os irmãos vão procurando, você que está assistindo na live também, pega aí a sua Bíblia, abre ela, pega o seu celular aí, abre ele também aí, ou melhor, o celular aí na Bíblia Sagrada online, no capítulo 17 de 1 Reis, vamos ler no versículo 8, aleluia. Enquanto os irmãos procuram, vamos louvando o Senhor. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Amém? Todos encontraram? 1 Reis, capítulo 17, verso 8, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, um vaso com um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então Elias lhe disse: não temas, faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, acabamos de ler a tua santa palavra, Senhor. Venha falar comigo, Senhor, venha falar com o teu povo, venha falar com teus irmãos, com meus irmãos, com as minhas irmãs, ó Deus, que também estão na live nos assistindo nesta tarde. Fala com o teu povo, Senhor, pois a tua igreja está aqui pronta para ouvir a tua palavra, Senhor. Pai Santo, que não seja palavra de entendimentos humanos, Senhor, mas uma palavra inspirada pelo teu Espírito Santo, revelada por ti, meu Deus, para alegrar o coração da tua serva, do teu servo, para trazer uma esperança ao desesperançado, Senhor. Meu Deus, fala conosco, Senhor, pois o teu povo está aqui para te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, bate palma e glorifica o nome do Senhor Jesus.
E você que está aí nos assistindo também pode glorificar, pode dar seu glória, porque Deus está recebendo. Enquanto você manda glória para cima, Deus manda a bênção para baixo. Enquanto você glorifica o Senhor, Ele visita a sua casa, Ele visita o seu lar, a sua família, Ele visita o seu familiar que está preso, Ele visita aquele que estão na droga, Ele visita aquele que saiu de casa, que foi embora, está morando na rua, Ele traz de volta. Enquanto você está glorificando o Senhor, Ele está abençoando a sua família. Louvado seja Deus. Meus irmãos, para nós entender um pouquinho desse milagre que Deus fez na vida desta viúva, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Aleluia! E vemos aqui a história de Elias, que quando ele entra na história bíblica, meus irmãos, a Bíblia não mostra nada do que aconteceu na vida dele antes desta situação. A Bíblia diz que ele já chega falando para Acabe que não haveria chuva, senão segundo a palavra dele. Ou seja, ele trouxe uma profecia para Acabe. Porque Acabe, meus irmãos, todos nós já sabemos, você que é crente já conhece a história de Acabe, que ele foi o rei mais ímpio de Israel, o rei mais pecador, que não somente ele pecou, mas fez todo o povo de Israel pecar. E nesta ocasião, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que o povo estava numa idolatria generalizada. Estava todo mundo praticamente todo mundo na idolatria. Estavam fazendo imagem de escultura, estavam adorando a Baal, estavam adorando a Zera, ou seja, tinha deuses estranhos no meio do povo. E Deus tinha ordenado esse povo assim quando eles saíram da terra do Egito, para não fazer deuses, para não fazer imagem de escultura, para não adorar outros deuses, senão somente ao Senhor. Mas aqui eles estão desobedecendo a palavra de Deus, rejeitaram os mandamentos do Senhor, e Deus manda então essa aprovação para eles através do profeta Elias. E Elias chega e fala para Acabe: não vai haver chuva, não vai haver chuva, senão segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que automaticamente, meus irmãos, cerrou-se o céu, parou de vir chuva, parou de cair orvalho, e a terra começou a secar. Aleluia! E quando a terra começou a secar, Acabe descobriu o culpado dessa situação. Ele não olhou para dentro de si mesmo, ele não olhou para a situação que o povo estava vivendo por sua culpa, ele não olhou para dentro do seu coração, para as suas idolatrias, não. Ele apontou o culpado. E quem foi o culpado que ele apontou? Elias. Elias estava ali apenas fazendo aquilo que Deus ordenara, estava mandando um recado de Deus. Aleluia! Mas a Jezabel e Acabe agora passa a perseguir Elias. Começaram a perseguir, querer matá-lo, e a Bíblia diz que ele teve que fugir. Então Deus mandou ele fugir lá para a beira do ribeiro, chamado Querite, e Deus falou: ali tem uma caverna, você vai habitar ali, e ali eu vou te alimentar. Olha que Deus é bom, meus irmãos, como Deus é lindo. Deus não deixa faltar nada para o seu povo. Deus não deixa faltar nada para você, minha irmã. Deus vai entrar com providência na sua vida. Se você está passando uma situação difícil, creia que o Deus que você serve, assim como ele alimentou Elias ali através de um corvo, ele também vai alimentar a sua vida, a sua família. A Bíblia diz que Deus mandava um corvo levar comida para ele, aonde ele estava escondido, porque ele era fiel, meus irmãos. Ele fugiu da idolatria, ele não participou do pecado de Acabe, ele não participou do pecado daquela geração que estava contaminada com a idolatria, com o pecado aleluia, adorando outros deuses, adorando outros santos, não. Mas ele permaneceu fiel na presença de Deus, adorando um Deus vivo, verdadeiro, único Deus que fez os céus e a terra, irmãos. Aleluia! Só existe um Deus que fez os céus e a terra, e só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, não tem outro. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, está dizendo que não há outro nome a qual devamos ser salvos. E aí aquelas pessoas da idolatria correndo atrás de outros deuses, precisa de alguma coisa, vai atrás de Azera, precisa de outra coisa, Azera não respondeu, então vai atrás de Baal, e assim por diante. Quantas pessoas correndo de um lado para o outro, procurando portas e portas, irmão, bate numa porta aqui, não deu certo, vai na outra ali, não deu certo. Mas, meu irmão, a porta verdadeira é Jesus Cristo. Se você precisa de algo que está impossível para a sua vida, não corre de porta em porta não, bata na porta certa, e a porta é Jesus. Esse povo estava na idolatria, pedindo para Zera, para Baal e outros deuses, provavelmente, que tinha na época, irmão. E esqueceram do Deus verdadeiro, o Deus de Elias. Por isso Deus mandou Elias falar para eles, profetizar para eles, e Deus assinou embaixo naquilo que Elias falou, fechou o céu, parou de vir chuva. Mas enquanto, meus irmãos,
irmãos, olha que lindo isso. Enquanto o povo na cidade estava passando necessidade, enquanto o povo ali estava na seca, os animais morrendo, o alimento acabando, a Bíblia diz que Deus estava alimentando Elias lá dentro da caverna. Aleluia. Tinha um corvo que levava alimento para ele de manhã e à tarde ele bebia do ribeiro, diz a palavra do Senhor. Mas um dia as portas podem se fechar. Deus pode permitir que as portas se fechem para você, mas quando Deus permitir que a porta se feche para você, pode ter a certeza que Ele já tem uma outra preparada. A Bíblia diz que o corvo parou de levar alimento para Elias. O ribeiro secou, o corvo parou de ir. Aí Deus fala então para Elias: vai para Serepta, porque lá tem uma viúva que eu vou te sustentar através dela. Aleluia. Aí cumpre-se a palavra que eu disse: quando uma porta se fecha, Deus tem outra preparada para mim e para você. Então não se desespere, não fique desesperado não, irmão. Não fique desesperada não, irmã. Se estão prometendo que as portas vão fechar, que vão te demitir da sua empresa, de onde você trabalha, não se desespere não. Se você confia no Deus que você serve, pode ter a certeza que Ele vai ter outra preparada para você. Onde quer que você vá, a porta vai estar aberta e escancarada para ti, porque o nosso Deus, Ele é assim, Ele é o Deus que abre porta onde não há porta. Mas Ele faz isso para quem crê. Não adianta duvidar. Não adianta fazer como aquele soldado que foi visitar Eliseu, ou melhor, foi lá para prender Eliseu, e Eliseu profetizou, né, que ia ter comida, que ia ter abundância de pão, e ele falou: será que vai acontecer isso mesmo? Será que se Deus abrir a janela do céu, mesmo que Deus abra a janela do céu, pode acontecer isso? A Bíblia diz que ele duvidou com o seu será. Ele viu a bênção chegar, mas não usufruiu. Ele viu o alimento chegando para a cidade, mas ele morreu atropelado e não conseguiu comer daquele alimento, porque duvidou da profecia do homem de Deus. Aleluia. Ele duvidou da palavra do Senhor, irmão. Se Deus está falando contigo através desta palavra, então creia. Se a porta se fechou, Ele vai abrir outra. Aleluia. Se estão ameaçando fechar, aleluia, Deus não vai deixar fechar, mas se Ele deixar fechar, é porque Ele já tem outra preparada para ti. O inimigo não vai roubar sua bênção não. O milagre vai chegar, irmão. Ele pode até tentar fechar as portas para você. Ele pode até tentar que as bênçãos não cheguem até a sua casa. Mas o Deus que você serve, Ele vai estar lá com o anjo dele guerreando por ti. O anjo do Senhor vai estar na sua frente. O anjo do Senhor vai estar à sua volta, para te livrar das setas do adversário, para repreender esse inimigo que quer impedir você de receber a sua bênção, assim como foi na vida de Daniel. Daniel estava orando, meus irmãos, e o anjo veio para descer, para dar a bênção para Daniel. Chegou no meio do caminho, o espírito imundo começou a tentar impedir, mas veio o arcanjo Miguel com a sua espada desembanhada, venceu aquele demônio, e ele desceu para entregar as bênçãos para Daniel. Assim Deus faz para mim e para você. Se nós cremos na palavra do Senhor, Ele promete e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Mas muitas das vezes não recebe a bênção porque a pessoa não crê. A pessoa fica na dúvida, coloca o será na frente como aquele soldado. Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai fazer aquilo? Será que Deus vai curar mesmo? Será que Deus vai abrir a porta mesmo? Será que Deus vai deixar com que eu passe de ano nesta faculdade? Aleluia. Será que Deus vai abrir a minha mente para me passar no vestibular? Não tem o será não, irmã. Tira o será da frente, tira o sim da frente. Vamos crer que o Senhor vai fazer. Ele vai fazer o milagre na minha vida e ponto final, irmãos. Quando nós colocamos a dúvida no meio da situação, Deus não opera na dúvida. A Bíblia diz que Deus não opera na dúvida. É sim, sim ou não, não. Não tem o será, não tem o talvez, não. Se você, aleluia, colocar sempre a dúvida no meio do caminho, pode ter a certeza que a bênção não vai chegar, o milagre não vai acontecer. Você já pensou se Deus falasse para um profeta, falar para ti hoje, né? Vai lá para dentro daquela caverna, lá no meio do mato, que eu vou mandar um corvo levar alimento para você lá. Será que você ia ter essa fé? Será que nós ia ter essa fé de ouvir uma profecia dessa? Aleluia, Deus falando conosco desta maneira, e nós obedecer a voz de Deus? Porque hoje o que nós vemos, meus irmãos, é muita dúvida nas pessoas. Deus está falando e o crente está com dúvida. Nós não temos que ter dúvida não, meus irmãos. Olha aqui o exemplo desta viúva. A Bíblia diz que Deus mandou então
Elias ir lá para Serepta, vai para lá, o ribeiro secou, o corvo não está vindo mais, então vai para Serepta, porque lá tem uma viúva, que eu ordenei que ela venha te alimentar, eu vou usar ela para você, aleluia, ser alimentado, não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento para você, quando uma porta fecha, a outra se abre, e quando ele chega lá, ele encontra aquela viúva na porta da cidade, pegando ali lenha para fazer um pão para ela, e ele chega, então pede um pouco de água, e ela traz água para ele, e ele fala para ela: agora tu vai fazer um bolo para mim. Eita! E a mulher olhou para ele e pensou: rapaz, esse camarada deve estar louco, eu não sei aonde, que país que ele está. Então a seca generalizada, não tem comida, não tem alimento, ninguém planta, ninguém colhe, porque não tem chuva na terra, e ele vem pedir um bolo para mim, e aí ela responde para ele: eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija, e olha aqui, eu catei 2 cavacos de lenha, para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para nós comer, e depois morrer. Acabou a esperança, ela já não tinha mais esperança, irmãos, ninguém tinha mais esperança naquela cidade, naquela região. A fome era grande, a seca era grande, animais morrendo, não tinha plantação, ninguém colhia, ninguém plantava, os animais já não tinha mais carne, não tinha mais alimento para o povo, e esta viúva agora não tinha mais alimento na casa dela, estava tudo acabado, as vasilhas estavam todas vazias, só restou um pouquinho de azeite numa botija, um pouquinho de farinha numa panela, e agora ela vai, aleluia, desesperançada da vida, conformada com a morte. Ela estava agora conformada que ela já ia morrer, ela e o filho. Não tem mais nada, a esperança foi embora, acabou. Acabou. Ainda que tivesse dinheiro, não tinha como comprar nada, porque não tinha plantação, não tinha colheita, não tinha carne de animal, não tinha nada mais, acabou tudo. 3 anos sem chuva. Foram no total 3 anos e 6 meses. Vamos dizer aí que metade do tempo Elias ficou na caverna comendo, né, a comida lá que o corvo levava, 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, 8 meses, irmãos, sem chuva. Você já imaginou nos nossos dias, se fosse hoje, irmãos, 7 ou melhor 8 meses sem chuva, já é terrível para nós. 8 meses, meus irmãos, nós já passamos fome aqui. Imagina com o tamanho dessa população que nós temos no Brasil e no mundo. 1 ano e 8 meses sem chuva, muita gente ia morrer de fome, irmãos. Aqui no total foram 3 anos e 6 meses. Mas digamos que Elias, ali no meio dessa temporada, ele chega na casa da viúva, e ela disse: eu não tenho nada na minha casa, a não ser um pouco de farinha numa panela, e um pouquinho de azeite numa botija, e eu vim fazer um bolinho, ou melhor, vim pegar uma lenha para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para nós comermos e esperar a morte chegar. Ela disse com essas palavras: nós, ou melhor, comemos e depois morremos. Ou seja, ela queria dizer que ela ia esperar a morte chegar, não que ia morrer naquele momento, que não tinha mais alimento. Mas aí o profeta olhou para ela e falou: vai, faz conforme a sua palavra, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai acabar, até o dia que Deus dê chuva sobre a terra. É para ter fé neste momento, né, irmãos? Você já imaginou se Deus falasse isso para você? Você já pensou se alguém, ou melhor, um profeta, chegasse e falasse isso para você? Vai lá, pega seu último arroz que tem lá na sua panela, o último feijão que você tem lá, e traz para mim comer, e depois você vai chegar na sua casa, e a sua panela vai estar cheia novamente, o feijão vai estar lá novamente, aleluia, a farinha não vai faltar, o azeite não vai acabar, até o dia que Deus dê chuva sobre a terra. Será que você tinha fé de trazer para fora e entregar na mão do profeta? Hoje não, né, irmão? O dia de hoje não, tem muitos falsos profetas. Hoje, meus irmãos, exatamente isso. Hoje a maioria das pessoas já não crê mais nos profetas. Já não crê mais, irmãos. Porque está tudo misturado. Mas ainda tem profetas de Deus, tem, mas também tem aqueles que são profetas de Baal ainda.
Aleluia. Profetas de Baal está cheio, irmãos. Tem mais profetas de Baal na terra do que profetas Elias. Louvado seja Deus. E aí entrou a dúvida no coração das pessoas, porque o inimigo, meus irmãos, tem usado das suas artimanhas para colocar ali a dúvida no coração das pessoas. Se fosse nos nossos dias hoje, talvez essa mulher tinha falado: eu vou fazer isso nada. Tá doido, rapaz? Eu não vou fazer isso não. Mas esta mulher, ela conhecia o profeta Elias. Ela conheceu que a palavra que saiu da boca daquele homem era uma palavra vinda do céu, vinda da boca de Deus. Aleluia. E ela foi, então ela creu na palavra do homem de Deus, e ela foi e fez conforme ele falou. Ela fez, trouxe o bolinho para ele, ele comeu. A vasilha, quando ela saiu de casa, ficou vazia. Quando ela saiu da casa dela, que ela pegou aquele bolo, ela olhou para trás, viu a panela vazia, viu o azeite também na botija que não tinha mais nada, estava vazia. E quando ela foi lá, entregou o bolo na mão de Elias, e que ela voltou, a farinha estava lá na panela de novo, o azeite estava lá na botija. Aleluia. Aí ela fez para ela, para o filho, deixou a farinha, ou melhor, deixou a panela vazia, deixou a botija vazia, sentou na mesa, comeu com seu filho, comeu, alimentou-se. E quando ela olha para a panela está cheia de novo, o azeite está na vasilha, na botija, a farinha está na panela novamente. Ou seja, Deus não deixou faltar nada, porque ela creu na palavra do homem de Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Deus prospera, Deus não deixa faltar nada. Mas nós precisamos crer e obedecer a palavra do Senhor, porque não basta nós estarmos numa igreja, irmãos, e termos uma credencial de crente. Não basta você pertencer ao ministério, não. Você tem que estar obedecendo a palavra de Deus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer o milagre na minha e na sua vida. Louvado seja Deus, irmão, irmã. Deus está falando com você aqui nesta tarde. Aquilo que você tem, um pouquinho que você tem, coloca nas mãos de Deus, porque Ele vai multiplicar. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus estava ali no meio de uma multidão, e Ele falou para os seus discípulos: esse povo está com fome, eles precisam ser alimentados. Aí um dos discípulos falou para Jesus: mas Senhor, 200 dinheiro não basta para alimentar tanta gente. E aonde nós vamos comprar tanto alimento para este povo? Aí de repente chega outro correndo e fala: olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí o outro pergunta: mas o que é isso para uma grande multidão? Jesus falou: traz aqui para mim. E quando Jesus pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, ele olhou para o céu, apresentou a Deus e disse para o Senhor: Pai, eis aqui essa multidão que precisa ser alimentada. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor é o Deus da multiplicação. E a Bíblia diz que automaticamente Deus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e quase 5.000 pessoas se alimentaram daquela porção que Jesus entregou nas suas mãos. Aleluia. Quase 5.000 pessoas. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus da providência. O que você está passando hoje aí, o que você está necessitando, coloca nas mãos de Deus, entrega nas mãos do Senhor. Se aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos não tivesse entregue na mão de Jesus, ele ia se alimentar com esse alimento, os demais iam ficar com fome, e daqui a pouco ele ia ter fome de novo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus pegou e apresentou ao céu, multiplicou-se, 5.000 alimentaram, e ainda sobrou 12 cestos, ou seja, ainda deu para devolver a porção daquele menino. Aleluia. É o nosso Deus, é o Deus da multiplicação. Ele quer multiplicar na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, tem um ditado aí fora que diz assim: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, né? Eu vejo as irmãzinhas às vezes, irmãos, irmãzinhas aposentadas, irmãos aposentados que ganham um salário mínimo e vive bem, e é alegre na presença de Deus, e glorifica o Senhor, e anda bem vestido, e se alimenta, e dá seu dízimo, e dá sua oferta na casa do Senhor, nada lhe falta. Enquanto outros que são ricos, milionários, se matando, se enforcando, dando um tiro na cabeça, porque não são felizes, irmãos. Eita glória! Que adianta ter tanto dinheiro e não ter felicidade?
Aleluia, é porque o nosso Deus, Ele multiplica a nossa alegria, a nossa felicidade. Não temos ouro, não temos prata, mas temos Jesus Cristo na nossa vida. Nós não temos riqueza, mas temos o Espírito Santo para nos alegrar. Aleluia, muito se alegra com a sua fortuna, com o seu dinheiro, com o seu carrão bem importado, mas nós nos alegramos de estar na presença do Senhor, louvando e adorando o Senhor, porque nós sabemos que Ele é o Deus da providência, que quando estiver perto de faltar o pão, Ele não vai deixar faltar, não vai deixar faltar o alimento na sua casa, não vai deixar o dinheiro para, aleluia, você pagar o seu gás, a sua conta de água. Não, Ele não deixa faltar, Ele providencia tudo, irmãos. Mas nós precisamos crer. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Não adianta que eu estar pregando, falando que nosso Deus, Ele vai providenciar na sua vida, se você tiver dúvida no coração, se você não crer, se você não fazer por onde. E fazer por onde é o que? É andar na presença de Deus, se santificando, se purificando, fugindo da idolatria, como Elias fugiu da idolatria. É por isso que Deus abençoou ele, por isso que Deus alimentou Elias, através do corpo, através da viúva, porque ele fugiu da idolatria. Enquanto o povo estava na idolatria, ele estava buscando a Deus, ele estava se santificando, ele estava separado daquela situação, irmãos. Hoje o crente quer receber a bênção, mas quando ele está na igreja, ele está vestido como santo, ele anda como santo, ele fala como santo, mas quando sai da porta da igreja para fora, ele se transforma, aí ele vive uma outra vida, ou seja, vive uma vida dupla. Não dá para viver assim, irmãos. Ou nós servimos a Deus ou não servimos. Nós temos que ser fiel naquilo que nós queremos fazer, irmãos. Se você tem um propósito de servir a Deus, então tem que ser fiel ao Senhor. Ele também vai ser fiel a ti. Ele também vai ser fiel nas promessas. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre na sua vida. Se você for fiel na palavra, andar segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade da carne. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que andam segundo o Espírito, não se anda segundo a carne mais, irmãos. Jesus, Ele veio nesse mundo para morrer no nosso lugar, para nos dar a salvação, mas Ele pede de nós a fidelidade, que nós andemos em espírito e em verdade, adorando Ele, meu irmão. Louvado seja Deus. Deus fez um milagre na vida de Elias, na vida desta mulher viúva, porque eles eram obedientes à palavra do Senhor, eles creram na palavra de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que passada esta situação, passou um tempo, Elias foi falar com Acabe novamente, e Acabe então, quando olhou para Elias, falou: você é o perturbador de Israel. Olha só, ele era o perturbador de Israel e ele estava acusando Elias de ser o perturbador de Israel. Por que a situação daquele país chegou a esta situação? Por que aquele país chegou no fundo do poço, a ponto de ficar 3 anos e 6 meses sem chuva? Castigo de Deus. E por que veio o castigo de Deus? Por causa da idolatria, por causa da desobediência. E aí ele vai e aponta Elias como o culpado. E Elias então faz um desafio com eles. Agora nós vamos fazer um desafio. Nós vamos chamar os profetas de Baal, nós vamos chamar os profetas de Azera, nós vamos para cima do Monte Carmelo, nós vamos fazer ali um altar, nós vamos oferecer holocausto, porém nós não vamos colocar fogo, nós vamos clamar o nosso Deus. Vocês clamam o Deus de vocês, eu vou clamar o meu Deus, aleluia. Aquele que mandar fogo do céu, sei que nós temos que colocar fogo no holocausto, então aquele Deus que mandar fogo do céu vai ser o verdadeiro Deus. E ele então topou o desafio. Acabe, homem incrédulo, idólatra, topou o desafio com o homem de Deus. Cheio de pessoas assim, né? Desafiando Deus, irmãos. Cheio de pessoas assim no mundo, desafiando Deus. Esse dia nós na live orando, clamando por povo, entram ali, né, desafiando Deus, falando coisas, barbaridade, irmão, aleluia. E nós temos que orar por essas pessoas que estão desafiando o Senhor. Não, irmãos, nós temos que reverenciar Deus, porque Ele existe, Ele está lá em cima, olhando por nós, Ele está com seus olhos feito chama de fogo, irmão, e Ele está te enxergando. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e a Bíblia diz que se Ele quiser um assopro da sua narina, Ele destrói a terra, Ele lança por terra esse mundo todinho aqui, irmãos. Então nós temos que ser temente ao nome do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz que Baal aceitou esse desafio, chamou todos os profetas, fizeram lá
um holocausto, né? Fizeram lá um sacrifício, mataram o cordeiro, lá um boi, e colocaram em cima daquele altar, e os profetas de Baal de Azera começaram a clamar, e até o meio-dia clamando, orando, buscando o seu Deus, e eles não respondiam, o Deus deles não respondia. Eles tinham mais de um Deus, eles tinham 750 profetas clamando, se retalhando, chicoteando ele si mesmo, e nada do seu Deus responder, aleluia. Porque, meus irmãos, era um Deus de pedra, Deus de barro, Deus de madeira, que tem olhos mas não vê, ouvido mas não ouvem, aleluia, som nenhum sai da sua boca. E eles clamavam, buscavam, e nada do seu Deus responder, porque estava clamando para um Deus errado. Tem gente clamando para um Deus errado, irmãos. Tem gente buscando o seu milagre no pastor, tem gente buscando o seu milagre na pessoa, no irmão, na irmã, no obreiro, no cooperador. Não, o dono do milagre é Jesus Cristo de Nazaré, e não tem outro. A Bíblia está dizendo, irmãos, não há outro nome a qual devamos ser salvos, não há um mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Tem gente que coloca um homem como, não vou nem citar aqui religiões, mas tem gente que coloca um homem como mediador entre Deus e os homens. Que poder o homem tem de chegar até Deus? Ser humano normal, meus irmãos. O mais próximo que chegou de Deus foi Moisés. E mesmo assim a Bíblia diz que ele só viu Jesus, só viu Deus assim de passagem pelas costas. Porque se ele visse o rosto de Deus, ele caía fulminado, seria morto automaticamente, porque nenhum ser humano normal consegue ver a glória de Deus e ficar vivo. Aleluia. Então, meus irmãos, quando os profetas estavam ali fazendo esse desafio, a Bíblia diz que eles clamaram, oraram, buscaram, mas ninguém respondeu nada. A Bíblia diz que então Eliseu, ou melhor Elias, quando chegou a sua vez de orar, mal ele abriu a boca e caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, porque ele era fiel. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Se você é fiel a Deus, irmão, se você é fiel ao Senhor e estiver clamando para o Deus certo, pode ter a certeza que Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor, e no momento certo Ele vai entrar com as providências, Ele vai entrar com o milagre. Se for infiel, meus irmãos, vai ser como esse profeta de Baal, vai orar, vai clamar, vai pedir, e Deus não vai mandar fogo, não vai resolver o seu problema, a porta não vai se abrir. Mas se você for fiel como Elias era fiel, se você clamar com fé, Deus vai responder a sua oração, Deus vai responder o seu clamor e vai fazer o milagre na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que mal Elias abriu a sua boca, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. E aí, meus irmãos, o que é interessante, a Bíblia diz que deu ordem então para que matasse todos aqueles profetas falsos, e levaram eles para a beira do ribeiro, e todos foram mortos. E aí, depois de toda essa proeza, todo esse sacrifício, ou melhor, esse desafio vencido por Elias, a Bíblia diz que Elias agora então faz outra profecia para Acabe: pega seu carro e vai embora para sua casa, que vai haver chuva. A Bíblia diz que então caiu uma abundante chuva depois de tudo isso. O que eu quero dizer para você, meu irmão, o que eu quero dizer para você que está nos ouvindo, minha irmã, se você tirar o pecado da sua casa, suas idolatrias, aquilo que não presta, Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir a sua oração, e as bênçãos vão vir, a chuva vai cair novamente, as bênçãos de Deus vai cair sobre a sua casa, vai cair sobre a sua família. Tira o pecado da sua casa, irmão, tira as idolatrias, tira aquilo que não presta, aquilo que não provém de Deus, aquilo que está entristecendo o Espírito Santo, tira da sua vida, aí Deus vai mandar a bênção, aí a chuva vai cair, aí o milagre vai acontecer na sua casa, as portas vão se abrir, e você vai glorificar no nome do Senhor, aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor, igreja. A Bíblia diz que depois que o povo viu o fogo caindo do céu, então eles glorificaram o nome do Senhor, se dobraram, aleluia, com o seu rosto em terra, e creram no Deus de Elias. Creia, meu irmão, que esse Deus que está aqui nesta tarde falando contigo, Ele que fez todas essas proezas, Ele que fez, meus irmãos, a multiplicação do azeite, da farinha da viúva, fez a multiplicação daqueles 5 pães, daqueles 2 peixinhos, esse mesmo Deus que mandou fogo do céu, que mandou chuva novamente, Ele está aqui nesta tarde, Ele está ouvindo a sua oração, Ele quer fazer um milagre na sua vida, aleluia.
aleluia, mas precisa achar fé também em teu coração. Você que está nos ouvindo pela live, irmãos, tira tudo aquilo que não presta da sua casa, tira a mágoa do seu coração, tira o ódio, a malícia, tira o pecado da sua vida, porque Deus, Ele quer fazer o milagre na sua vida, mas Ele quer achar um coração limpo, um coração santo, para Ele fazer morada, porque a Bíblia está dizendo que o nosso Deus, o Espírito Santo, Ele não habita num templo sujo, não. Ele quer habitar no seu coração, Ele quer habitar na sua casa, mas Ele quer que ela esteja limpa, pura, santificada, para que Ele possa entrar e trabalhar na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo. Você que está na live aí assistindo essa pregação, guarda esta palavra no seu coração. Deus quer fazer um milagre na sua vida, assim como fez na vida dessa viúva, na vida de Elias. Deus quer prosperar a sua casa, a sua família. Louvado seja Deus. Você que não aceitou Jesus ainda, aceita Jesus hoje, irmão. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que está nos assistindo aí na live, aleluia. Creia que o Senhor quer fazer a mudança na sua vida, quer restaurar a sua vida espiritual, quer restaurar a salvação que você outrora tinha. Você perdeu ela por causa do erro, do pecado, mas Jesus está de braços abertos novamente, te chamando, te aguardando. Volte para os braços do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, meus irmãos.